Querida prof, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima também. Hoje nós vamos estudar a aula 14, na frente 4C de vocês, que vai falar aí sobre o final do segundo reinado, quando o Dom Pedro II dá tchauzinho pro Brasil, porque é feita a proclamação da República. É muito importante para vocês que vocês compreendam essa transição, porque depois, para vocês conseguirem compreender muitas coisas que acontecem ali com os primeiros presidentes e tal do Brasil, tem muita relação também com o que aconteceu aqui nesse período, tá? Então, olha, nós podemos dizer que o Dom Pedro II vai ter uma crise no seu governo de 1870 até 1889 e nessas anotações de vocês, o que vocês precisam ter aí é elencado motivos pelos quais o governo entrou em crise. Primeira coisa, existiam grupos políticos no Brasil que pretendiam muito tomar conta do poder. Portanto, eles planejavam já há bastante tempo a questão da proclamação da República, ou seja, muitos grupos políticos, grandes fazendeiros, enfim, grandes produtores pretendiam isso, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que existia até um manifesto e tal, o manifesto republicano, as pessoas fazendo charges no jornal, dizendo que a República era a melhor coisa e tudo mais. Só que existiam dois grupos que defendiam a República, os evolucionistas e os revolucionários. Alguns evolucionistas acreditavam que deveria ser lento, sabe, parcial, deveria ser um pouquinho mais devagarinho aí essa questão de república e deveria ser através de uma via eleitoral, né? As pessoas deveriam votar aí para ver se a república seria inserida ou não. E também tinha aquela galera radical de dane-se, é isso aí, vamos chutar a pau da barraca e queremos viva la revolucione e queremos república, que eram os revolucionários e tudo mais, né? Então essas camadas aí políticas, elas eram formadas pela aristocracia e também os médios produtores, a classe média, os industriais, essa galera. O povo, galera, mais uma vez o povo brasileiro está excluído disso. O povão mesmo, né, o grosso aí da galera, os pobres em geral, mal sabiam o que estava acontecendo. E assim, a proclamação da República, ela vai se dar não só porque existiam grupos que queriam república, grupos republicanos, mas também porque existia uma parcela significativa de pessoas que começaram a ficar indignadas com o rei e com algumas atitudes dele, levando em consideração que algumas atitudes dele foram bonitas, mas foram lidas como ruim, e algumas não eram bonitas mesmo não, era realmente de se queixar, tá? Mas só para constar para vocês aí, também existia um grupo muito forte, e esse grupo era mais revolucionário mesmo, tá? Que queria implantar a república aí, que era feita pelo exército. O exército brasileiro, boa parte dele já estava indignada há muito tempo por não participar das decisões políticas, porque depois que teve a Guerra do Paraguai, eles voltaram da guerra pensando, nossa, nós vamos ganhar muito benefício, afinal de contas nós lutamos na guerra e tudo mais, e eles ganharam um aperto de mão e vão bem por aí, vão viver a vida de vocês e vocês não vão ter nada na política. Portanto, as pessoas que participaram aí da Guerra do Paraguai, eles estavam muito revoltados e acabou se formando com o tempo um grupo de militares que lutavam pela República. E esse grupo, eles eram um grupo fortemente influenciado por ideias positivistas. Ou seja, aquelas ideias de ordem e progresso e tudo mais, por ideias positivistas. E um dos maiores representantes desse clube foi Benjamin Constant e também Deodoro da Fonseca, que vai ser o nosso primeiro presidente. E sobre Benjamin Constant, eu acho que eu passei para vocês no ano passado, né? Nós temos aqui o diário da filha dele, da Bernardina. Portanto, aqui a proclamação da República acaba aparecendo no olhar de uma jovem, muito jovem, que não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas que narra do jeito dela, e também tem umas partes de jornais aqui bem legal. Mas enfim, tirando esses grupos que estavam loucos para que ocorresse alguma coisa, em relação ao povão, né, povão, ou melhor, em relação ao rei, porque o povão não estava participando de nada praticamente não, o que o rei fez que realmente vai mudar o Brasil aí? O que vai fazer com que ele perca quase que total a sua moral perante parte da sociedade e parte significativa? Primeiro, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas vamos lá. Na década de 70, terá um problema no Brasil que a gente chama de questão religiosa, que vai ser uma treta entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Vou contar para vocês como um total. O livro de vocês meio que resume isso, mas eu vou falar uma outra parte também para poder relacionar ali e vocês entenderem melhor. Por volta de 1870, e se em algum momento eu falei 1970 aqui, eu tô louca, porque é tudo no século XIX, tá? Então é 1870.
Em 1870 estava ocorrendo a unificação da Itália e da Alemanha lá na Europa. Vocês sabem que a Itália e a Alemanha tiveram unificações tardias, então era isso que estava acontecendo ali. A Itália e a Alemanha se unificaram, beleza, mas no caso da Itália, a Igreja Católica ela foi muito contra essa unificação, até mesmo porque existia lá muitas terras católicas que a Igreja Católica mandava, então a Igreja Católica ela não aceitou a unificação da Itália, tanto que esse problema só será resolvido anos depois no governo do Mussolini. Mas isso é outra história. A questão é que a Igreja estava muito brava. Então, na época, o Papa Pio IX ele resolveu punir, de certa forma, as pessoas que concordavam com a unificação da Itália. E uma dessas pessoas, quer dizer, um desses grupos eram os maçons. Os maçons concordavam porque a maioria deles era relacionado com indústria, comércio e tudo mais, e eles iriam melhorar muito a economia deles por causa da unificação italiana. Portanto, Pio IX, ele fez uma bula papal, que é uma lei válida para todas as igrejas católicas do mundo inteiro, dizendo que os maçons estavam proibidos de entrar na igreja católica. Quando essa bula chegou aqui no Brasil, nós vamos ter um problema muito grande, porque o Dom Pedro II era maçom, mas não só ele. Se vocês forem ver aqui, ó, o Visconde do Rio Branco, que era o primeiro-ministro na época, ele também era maçom. E aqui no Brasil tinha maçom caindo por todos os buracos possíveis. Portanto, o Dom Pedro II, o que ele vai fazer? Ele vai falar bem assim, olha, a Igreja Católica é a nossa igreja oficial, porém existe uma vírgula lá na lei dizendo que quando o rei manda uma bula papal, nós só vamos respeitá-la se eu quiser. E eu vou deixar bem claro, não tô a fim de respeitar, não vou respeitar e pronto, acabou. E ele vai dizer assim, olha, os maçons podem entrar na igreja, podem se sentir à vontade. Entretanto, vai ter 2 bispos na época que vão falar bem assim, não, na nossa igreja não vai entrar maçom. Eles vão se opor e vão fazer um escândalo. O resultado é que o Dom Pedro II manda prender esses 2 bispos e fala que a voz dele aqui e a autoridade dele aqui é maior do que a do Papa. Nossa, as pessoas eram muito católicas. Vão falar, meu Deus, que vergonha. O rei mandou prender o bispo, gente. Uma pessoa de Deus ele mandou prender. Quando ele vê que ele fez besteira, porque a população defendia demais a igreja, ele vai mandar soltar esses bispos. Vai dar anistia pra eles, né? Entretanto, a população já vai ficar com ranço na cara dele. E a igreja também. Aí, pá, ele consegue inimigos, que no caso é a igreja. Essa é a questão religiosa, tá? Nós vamos ter outras questões também, e uma questão muito forte, eu acho que uma das mais fortes de todas, é a questão ligada à questão da escravidão, tá? O Brasil, aqui, ele ainda tinha escravidão, um dos últimos países a liberar os seus escravos, e há muito tempo existia uma pressão muito grande sobre o Brasil para que ele acabasse com a escravidão. A Inglaterra queria que a escravidão tivesse acabado desde a época de 1808, quando Dom João VI veio para cá. Entretanto, Dom João VI não aplicou isso, Dom Pedro I deu uma enroladinha, e o Dom Pedro II ainda não havia acabado com a escravidão. A Inglaterra não gostava de negro, ela tava nem aí para negro, dane-se os negros. Mas negros livres é sinônimo de pessoas que compram. Portanto, ela queria os negros livres. Os industriais no Brasil, boa parte deles também queriam os negros livres porque o trabalho livre é o trabalho que se adapta melhor às indústrias e também porque teriam mais pessoas consumindo coisas aí, não é mesmo? E também existiam as pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, que lutaram ao lado de pessoas negras e que viram que eles não eram aquele monstro de 7 cabeças que o governo e que a sociedade sempre pintou para eles, então, e ali surgiu muitos abolicionistas. Além disso, tinham escritores abolicionistas e outras pessoas. Abolicionistas são aquelas pessoas que lutavam pela abolição da escravatura porque não concordavam com ela. Alguns abolicionistas não concordavam porque achavam que era um absurdo e alguns abolicionistas não concordavam por outras questões, como, por exemplo, eu fiquei do lado de uma pessoa negra, então acho que não é tão horrível assim. Ai, se soltar os negros a economia melhora. Ai, tinha um monte de coisa. Assim como tinha um monte de jornal na época que defendia que a escravidão continuasse. Alguns jornais até publicavam assim, se a escravidão acabar, o Brasil vai quebrar. Aquelas manchetes assim, sensacionalistas e tudo mais, e de pessoas extremamente conservadoras na época. Então o Brasil ele vai iniciar essa abolição da escravatura um pouco lenta, para não afetar aí a economia na época, né? Nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar com a questão do tráfico. E nós vamos ter outras leis que, com o tempo, elas irão fazer com que a escravidão termine de forma lenta e gradual. Quais que são as leis mais famosas e aparecem para vocês aqui no livro? Vou subir para vocês. A Lei Visconde do Rio Branco, também conhecida como a Lei do Ventre Livre, que dizia, em 1871 que fizeram essa lei, dizia assim, ó, que todas as pessoas
que nascessem a partir de 1871 nasceriam livres. Entretanto, ficariam com sua mãe, né, porque são bebezinhos, até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos, trabalhariam como escravas até perto dos 20, para pagar tudo que eles comeram. Do 0 aos 8. Enfim, na prática, a pessoa trabalhava até os 21 anos. Mas dizia que ela nasceu livre, entendeu? Pra vocês terem noção, ninguém nem foi livre dentro dessa lei aí. Mas enfim, a lei do ventre livre e a criancinha nasceu livre. Por que o Dom Pedro II faz essa lei? Porque a Inglaterra estava de um lado fazendo pressão do tipo, acaba com a escravidão, acaba com a escravidão. E do outro lado estava a aristocracia, os grandes donos de terra falando assim, não, os escravos são minha propriedade. Gente, tem tanta coisa que surgiu nessa época das pessoas criticando de um lado e das pessoas criticando do outro por causa da abolição, que é uma loucura. Era cada teoria que saía, que só Jesus na providência. Uma mais preconceituosa do que a outra, né? Pra variar. Até os abolicionistas, às vezes, estavam defendendo as pessoas e davam umas opiniões, assim, bem do além, né? Mas, enfim, existia aí, então, 2 tipos de abolicionistas e defensores. Existiam os moderados e existiam os radicais. Aqui, os moderados, eles queriam uma abolição mais lenta e de forma feita com eleição e tudo mais, aquela coisa toda. Os radicais falavam assim, ó, abole logo esse negócio aí e acabou. Então, no início, a abolição começou de forma mais moderada, ela foi mais lenta, mas sem votos, tá? E depois ela foi mais não foi mais radical, porque no final, quando ela terminou, ela já tinha passado por um processo lento. Então, no Brasil, o final da escravidão não será radical, ele será lento e gradual. Então, a primeira lei do ventre livre, aí tem essa lei aqui, ó, que no ano passado o pessoal fez um monte de piada a respeito dela, procurem, vocês vão saber o porquê. Tem aqui para vocês a lei de Saraiva-Cotegipe, também conhecida como a lei dos sexagenários, que diziam que todas as pessoas com mais de 60 anos estariam livres. 60 anos. Que escravo que chegava aos 60 anos, gente? Diz um negócio desse. E aqui tem para vocês uma revista bem top que mostra para vocês defendendo, né, o final da escravidão e todo. O povo quer libertação e tananã, tananã, tananã. Mas saibam vocês que um dos motivos também para que a escravidão começasse de forma lenta e gradual não é só a pressão da Inglaterra ou dos industriais. As próprias pessoas negras começaram a fugir com muita mais frequência. Então tinha muita fuga de gente negra nessa época, né? Gente negra escravizada, muita luta de quilombos, muito. E isso também estava atrapalhando aí o processo de escravidão, e também é a época dos imigrantes. Muitos imigrantes estavam fugindo das guerras que estavam acontecendo na Europa por causa da unificação italiana e alemã e vieram aqui para o Brasil. Então ali a gente vai ter uma grande onda de italianos e alemães chegando em 1870. É uma das ondas, porque a gente vai ter várias. E eles começaram então a pegar o trabalho que antes eram das pessoas negras em muitas lavouras, em muitos locais. Então começou a ter uma inserção aí do trabalho dos imigrantes também. E muitos imigrantes também chegaram aqui e já começaram a defender aí o final da escravidão. E a final da escravidão vai acontecer, tá? Com a Lei Áurea, que vai ser assinada pela princesa Isabel. Só que o nome dela, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, a Lei João Alfredo. Esse é o nome da lei original. Só que o nome que ela ficou conhecido é a Lei Áurea. E daí a princesa Isabel vai lá, assina e as pessoas ganham liberdade. Professora, as pessoas negras são livres por causa da princesa Isabel? Ela só formalizou a coisa, mas ela é muito importante para esse processo, porque ela formalizou. Mas, sinceramente, as pessoas são livres porque elas lutaram muito por isso. Tanto as pessoas negras quanto algumas pessoas brancas que faziam parte de partidos que não concordavam ou que eram abolicionistas e tudo mais. Então, foi uma longa luta. Entretanto, a escravidão acabou, só que é aquela coisa, né? Só as algemas que foram cortadas, o preconceito racial continuou muito forte no Brasil e até hoje as pessoas ainda têm que lutar por uma série de coisas absurdas que acontecem, que são consequências da escravidão e que não foram sanadas, foram tampadas, caladas e daí formou no Brasil o que nós chamamos de racismo estrutural, que é um racismo de raiz e também um racismo velado, que é aquele racismo que as pessoas falam que não existe, mas toda pessoa negra sabe que existe pra caramba. Enfim, então o final da escravidão foi em 1888. Um ano depois eles já vão tirar o rei, porque eles não vão tolerar mais. Além disso, o rei tinha outros problemas. Os industriais não estavam mais indo com a fuça do rei, porque ele parou o nosso surto industrial para investir na Guerra do Paraguai. O Brasil estava com uma dívida muito grande e tudo mais. Então, assim, vamos acabar com o governo dele porque ele acabou com a escravidão. Acabar com a escravidão é uma coisa legal, mas entendam que, na época, existiam muitas coisas contra ele. E as pessoas que defendiam o rei eram pessoas poderosas que não queriam que essas coisas acontecessem. Conforme essas coisas foram acontecendo, eles foram largando o rei de lado, tá?
deixando o rei de lado. Eles fazem muita piada com o rei Dom Pedro II na época, para mostrar ele como incompetente, para mostrar ele como um monte de coisa. Foi aí que um clube militar, lá do Rio de Janeiro, e que se juntou também com o Clube Militar de São Paulo, eles vão se unir e vão começar a fazer uma luta através de jornais, de fala, no início contra a monarquia e a favor da república. Até que, no dia 15 de novembro de 1889, eles irão proclamar a república enquanto o rei estava num bailinho fiscal. Existia um baile na época bem famoso e o rei estava nesse baile e eles proclamaram a república nessa época porque eles tinham muito medo do rei ter muito apoio da população que recém recebeu a liberdade, no caso muitas pessoas negras e tudo mais. Eles tinham medo que o rei começasse a receber apoio dessa população por causa do final da escravidão e conseguisse reverter e fosse muito difícil eles proclamarem a república depois. Então, com esse medo e aproveitando as oportunidades, já que existia um tanto olhar negativo para cima do rei, eles proclamam a república nessa época. De forma armada, a população nem sabia direito o que estava acontecendo, pegam o rei, expulsam ele do país, ele vai embora junto com alguns amigos e algumas pessoas assim, tá? E daí quem assume o governo vai ser o Deodoro da Fonseca. Aí eles vão fazer toda uma construção de imagem, de como que o Brasil era, como o Brasil deixou de ser. E inclusive tem algumas questões para vocês aqui que perguntam sobre isso, mas eu prefiro que vocês as façam depois. Que vocês analisam elas depois. Ou analisam agora. Vamos analisar agora. Quando a proclamação da República foi feita, o Brasil precisava de heróis. E o herói escolhido foi Tiradentes. Porque há 100 anos atrás ele tinha morrido porque ele queria a República. Então eles queriam um herói que ao mesmo tempo defendesse a República, mas que não defendesse tanta coisa assim, tipo igualdade pro povo, ou seja lá o que for, sabe? E então o Tiradentes acabou sendo escolhido. Podemos falar disso melhor numa outra aula, mas é isso que eles fizeram, tá? Enfim. E daí tá, proclamou a república, tananã, tananã, Deodoro da Fonseca vai ficar no poder, lelelelelele, depois disso ele trabalha pra caramba, enfim. Aí, olha essa frase, foi a monarquia que caiu, não as ideias republicanas que prevaleceram. O que será que isso significa, prof? O Brasil proclamou a sua república, depois de muitos problemas aqui. Mas a única coisa que mudou foi a saída do rei. Porque a estrutura social em que os grandes donos de cafezais, os grandes donos de terra mandavam nesse país e a população não tinha direito a nada, e a população era desmerecida, isso vai continuar, galera. Só muda quem está no comando. O Brasil vai ter um período muito tenebroso ainda. Muito tenebroso. Mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos ver aqui uma questão para vocês responderem, já que nós estamos na apostila e eu não preciso mudar aí e tudo mais, tá? Tananã, tananã. A questão do imigrante a gente vai ver melhor, tá? Não nesse momento, mas nós veremos também a questão do imigrante. Essas aqui são questões de fixação, né, minhas amoras? Aqui, essa aqui já é aperfeiçoamento. Ai, essa imagem aqui, gente, ela é bem controversa. Vamos analisar essa imagem? Adoro imagem. Olha, tem aqui uma pessoa correndo com os braços abertos, simbolizando aí liberdade. Tem uma pessoa com roupa de dono de cafezal, dono de terra, com guarda-chuvinha, como se estivesse expulsando, e um negro trabalhando e ele segura na cabeça do negro, né? Então dá assim para vocês, ó, mesmo estando, deixa eu subir um pouquinho essa questão, mesmo estando cronologicamente relacionado ao século XIX, o fim da escravidão no Brasil é uma experiência que ainda suscita debates de grande vitalidade sobre a formação do povo brasileiro. Sobre esse assunto e com base no texto, assinale a alternativa correta. Vamos ver. A charge faz uma menção à aprovação da lei do sexagenário, pois a posição curvada do negro sugere a presença de um escravo idoso ao lado do seu proprietário. Primeiro que esse escravo não parece idoso, né, galera? Só para constar. Tudo bem que os negros não aparecem muito a sua idade, mas também não é nesse exagero aí, né? Não, essa imagem não fala sobre isso. Sobre a lei do sexagenário. Não dá a entender. Uma nuvem que cresce cada vez mais. No. Porque essa nuvem me parece ser a liberdade. E isso aqui não é idoso. A nuvem mencionada na imagem faz menção às revoltas dos escravos, que só começaram a se organizar a partir do século XIX, 1800 e pouco. Não, nós já vamos ter revoltas de escravos desde o século XVII. Não é desde o século XVII, a gente já tem algumas revoltas, algumas fugas, tá? Poderia fazer menção às revoltas do tipo, viva a liberdade, mas esse século tá errado.
A abolição pode ser representada por uma nova informação, já que desde 1850 ocorreu mudanças sociopolíticas e econômicas que contribuíram para o fim da escravidão. Vamos ver. Se o texto está falando que foi uma coisa muito longa, muito para além do século XIX, a letra C tem grandes possibilidades de estar certa. Depois a gente dá uma olhadinha, porque eu não olhei o gabarito. Tonga. A representação do abolicionismo como um fenômeno natural destaca a expressiva participação popular que resultou na assinatura da Lei Áurea. Não, errado em todos os pontos possíveis. Um fenômeno natural, com a participação popular. Nem a imagem mostra isso, nem o texto e nem a história. É muito errada a letra D. E a letra E, o fim da escravidão no Brasil, ocorrida em 1888, ocasionou a chegada dos primeiros imigrantes europeus que substituíram a força de trabalho dos negros libertos. O fim da escravidão ocasionou a chegada dos primeiros imigrantes europeus. Tananã. Os fazendeiros não tinham medo de imigrante. E esse cara aqui parece estar com medo disso daqui. Então não pode ser a letra E. A única que sobrou pra gente, foi a letra C. A abolição pode ser representada por uma nova informação, já que desde 1850 ocorriam mudanças sociopolíticas e econômicas que contribuíram para o fim da escravidão. Gente, tem que ser a letra C, entendeu? Tem que ser. Vamos ver outra aqui. Olha essa aqui, eu adoro essas aqui que tem não, ou a única errada. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República. Não se inclui. O que não se inclui aí no contexto da... O que está errado no contexto da proclamação da República? A insatisfação dos setores escravocatas com o governo monárquico após a Lei Áurea? Não, isso aí tá certíssimo. Então não pode ser essa, né? Porque afinal de contas, os donos de escravos ficaram revoltados com o final da escravidão. E detalhe, gente, é que eles ficaram revoltados, nem foi com o final da escravidão em si, assim. Eles ficaram muito revoltados com o fato de eles não serem indenizados, entendeu? Eles se sentiram lesados. Mas enfim, isso é outra história. A ascensão do exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política do país. Verdade, né? Após a Guerra do Paraguai, as pessoas começaram a reivindicar a participação política, então, como tá pedindo é errado, não pode ser essa. A perda de prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa. Sim, a monarquia vai perder prestígio após aquela questão lá da maçonaria e tudo mais. A oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista, defensores de maior autonomia administrativa. Sim, em São Paulo existia um grupo muito forte, que eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês na aula, que defendiam a questão de uma maior autonomia nos estados, né? Não de um poder centralizado e tudo mais, mas de uma maior autonomia, e eles então queriam que o rei saísse, porque eles achavam que essa autonomia seria melhor sem o rei. Então, gente, só sobrou a letra E, tem que ser ela, né? O alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da República. A letra E, ela tá tão errada, que ela quase pisca assim, ó. O povão não participou, ela tá muito... Quem fez essa questão aqui fez pro aluno acertar, hein? Fez pra ele não falar que ele zerou o vestibular. Só acho. Gente, é isso, Amorosas da Prof. Se vocês sentirem alguma dúvida, vocês falam com a professora aí. E é isso, né? Bye, bye!